E aí, pessoal, beleza? Vim trazer esse vídeo para vocês. Desculpem a imagem, tô gravando de novo com a câmera da frente do celular, mas é que para mim esse é o jeito mais fácil e vamos lá, porque como eu sempre digo nos vídeos, o importante é o conteúdo e não a imagem. Então, eu tô fazendo esse vídeo devido a muitos pedidos, então assim, eu peguei o que eu tinha usado, né, o que eu fiz, mas eu dei uma pesquisadinha porque também teve alguns casos que não foi o meu caso, mas eu queria falar para vocês. Então, o assunto do vídeo é esse que vocês viram aí no título, que é viajando com crianças, se mudando com crianças, crianças, vamos dizer, menores de 18 anos, né? Porque 17 anos, 16 não são crianças, porém se enquadram nesses quesitos que eu vou falar. Então, o que eu separei aqui mais ou menos? Documentação. Que documentação que você precisa para viajar com uma criança, com um menor, digamos assim? O passaporte, igual, né? Porque todo mundo que vai sair do Brasil não é aí pro Mercosul precisa do passaporte, passaporte válido e tudo. Para quem nunca teve, não tem passaporte, como que faz? Vai lá no site, preenche lá já dizendo que é para passaporte para menor e tudo. A validade do passaporte, acho que é até 4 ou 5 anos é a idade da criança. E depois disso também vale acho que 5 anos, alguma coisa assim. Eu sei que, resumindo, a validade não é a mesma que um adulto, por exemplo, que vale 10 anos, né? Então, no caso, por exemplo, a minha filha, quando eu tirei o passaporte dela, ela tinha 2 anos. E aí o passaporte dela veio com validade de 3 anos. Então, assim, infelizmente você paga o mesmo valor, mas só vale 3 anos e depois tem que renovar. E é isso. O passaporte, ele tem três tipos de autorizações que você pode dar. Uma é que a criança ou, né, o adolescente, vou usar o termo criança para não ter que ficar toda hora me explicando. Um é a criança poder viajar com apenas um dos pais. Então, por exemplo, vai viajar só com a mãe ou vai viajar só com o pai. Você já deixa isso descrito no passaporte e isso vem lá impresso e já é uma opção. A outra opção é que a criança pode viajar com apenas um dos pais ou desacompanhada. Ou seja, pode viajar sozinha ou com uma terceira pessoa, mas que não necessariamente precisa ser os pais. Isso é uma autorização que você também já deixa no passaporte. E uma outra opção é que a criança sempre tem que estar acompanhada dos dois, né? O pai e a mãe, no caso, sempre tem que estar junto com a criança. Apesar dessas autorizações já forem assim descritas quando você faz o passaporte da criança, isso eu não sei muito bem para que serve. Por quê? Vamos supor, no meu caso, eu optei pela minha filha poder viajar desacompanhada com um dos pais ou sem os pais, ou desacompanhada, no caso, lógico que ela nunca viajaria desacompanhada, porque ela só tinha 2 anos, mas poderia viajar com a avó, com a tia, com qualquer pessoa, porque no passaporte dela estava dizendo que ela poderia viajar desacompanhada. Mas, independente disso, na Polícia Federal, quando eu fui fazer o passaporte, eles me deram um formulário, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um formulário de autorização para menor viajar desacompanhado. Ou seja, mesmo que no passaporte dela tá dizendo que ela pode viajar desacompanhado, sem os pais ou qualquer coisa assim, nós, os pais, tínhamos que fazer uma autorização para a Polícia Federal quando ela fosse embarcar. Então, você vai preencher, se for o caso, né? Você vai preencher em 2 vias, reconhecer a assinatura do pai e da mãe por autenticidade num cartório. Não pode ser aquele assinatura por semelhança, que você assina e manda alguém no cartório, não. Você tem que assinar na frente da pessoa lá no cartório e vai reconhecer por autenticidade. Essas 2 vias vai junto com a criança e quando ela for embarcar e com o adulto, né? Pode ser um só, ou só o pai, ou só a mãe. Você tem que descrever lá quem que é que você está autorizando viajar, seu filho, ou se for grandinho, né? Pode colocar que autoriza desacompanhado, ou se for bem pequeno assim, tem que colocar autorizo viajar com minha mãe, fulana de tal, passaporte tal, e não sei o que. Coloca lá tudo que está escrito, preenche, coloca uma fotinha da criança
E no dia que você for embarcar, que for passar lá na Polícia Federal, depois que já fez o check-in, tudo passa na Polícia Federal, eles vão ficar com uma autorização dessa e a outra fica com você. Pode ser que no país destino eles peçam para dar uma olhada, tudo, mas no caso da minha filha não pediu, não. Então, independente do tipo de autorização que você coloca lá em cima, essa outra autorização, que é a escrita, tudo que vale. Então, por que tem que deixar? Não sei. Não sei como seria se eu colocasse que ela não tinha autorização, se mesmo com essa outra autorização ela poderia. Por fim, é isso que tem que fazer de documentação. Se for viajar só com a mãe, o pai tem que autorizar. Se for viajar só com o pai, a mãe tem que autorizar. Se for viajar com um terceiro, a mãe e o pai tem que autorizar. E se o pai não tá aqui, se o pai não existe, se o pai foi embora, se tiver nome do pai na certidão de nascimento, você precisa da autorização do pai. Não adianta. Ou você tem que pegar uma autorização judicial. Então, assim, é bem complicado a gente sabe que tem muitos casos que o pai registrou, mas foi embora, não sei onde tá, não tem paradeiro, ou a mãe foi embora, que hoje em dia não é comum, deixou aqui os filhos e agora eu tô indo e como que eu vou fazer? Então, assim, se você não tem contato com a mãe, você não tem contato com o pai, obrigatoriamente você tem que pedir uma decisão judicial, entrar ali com um processinho, uma coisa um pouco chata e demorada. Então, se você já tá pensando em vir pra cá, se esse é o seu caso, comece a correr atrás disso agora, porque a gente sabe que a justiça brasileira não é lá essa rapidez toda, né? Apesar que nesses casos de família costuma ser mais rápido que outras situações. Bom, chegou aqui, você vai ter lá, supostamente, né? Chegou, vai solicitar seu cartão de residência, sua autorização de residência, você tá vindo com qualquer tipo de visto, você vai no CEF reagrupar essa criança. Depois que você pegar a sua autorização de residência, tudo bonitinho, tiver aqui legalizado, certinho, você vai pedir um reagrupamento familiar para essa criança, que é o documento que ela vai usar aqui, que ela vai, né, ter o abono na segurança social, o número do NIF, aqui criança já tira desde pequenininha, e pronto, você vai lá pedir o reagrupamento dessa criança. No CEF, eles vão pedir também uma autorização do pai ou da mãe, caso seja esse o caso. Se o pai e a mãe estiverem em Portugal, os dois legalizados, tudo bonitinho, eles vão lá junto e assina lá, né? Nem precisa assinar, eu acho. A Sara não precisou assinar, mas no dia que eu fui fazer o reagrupamento dela, o meu marido já tinha documentação aqui, eu também. Nós juntamos a renda para comprovar que tinha renda para poder reagrupar ela, tudo. Eu reagrupei ela, mas eles consultaram se o meu marido estava aqui em Portugal também. Se ele não tivesse, eu tinha que ter uma autorização dele assinada e apostilada, ou nesse caso, esses documentos, eu não sei se são apostilados. O que eles falam aqui é que tem que ser consulado. Eu não tô lembrando a palavra agora, mas o que acontece? Esse documento tem que ter passado pelo consulado de Portugal no Brasil e tem que ter lá aquele selinho que eu mostrei num outro vídeo para vocês. É um selinho do consulado falando que ele é um documento que vai ser válido aqui em Portugal. Porque eu não sei se todos os documentos, tipo uma declaração, por exemplo, se seria apostilado. Então, caso não for, caso o cartório falar, olha, esse documento aqui não pode ser apostilado, aí você tem que enviar ele para o consulado, né? E o consulado vai cobrar lá uma taxa e vai colocar esse selo para usar no CEF. Ou seja, se você vem para cá, tal, e você é mãe, vamos supor, né? Você é mãe, veio com seu filho, tá aqui, documentação, tudo bonitinho, vai reagrupar. Só que o pai não mora aqui, o pai mora no Brasil. O pai deu autorização para você vir, mas para você reagrupar, o CEF também quer uma autorização, que o filho vai morar aqui e tudo mais. Depois você tem que apresentar isso. Então, é muito importante trazer, porque senão chega lá na hora, não vai ter esse documento. Eu não sei se eles barram assim totalmente, mas isso está escrito no site do CEF e lá no imigrantes.pt, tá bom? E outra coisa é os documentos que você tem que trazer dessa criança. Os documentos normais, né? Passaporte, muito importante, a certidão de nascimento apostilada. E outro dia surgiu esse assunto num grupo aí que eu participo. O que acontece? Tem que ser inteiro teor? Tem que ser anormal? Pode ser? Não pode? Gente, pensa comigo.
Se você trouxer a certidão simples, dependendo em qual lugar você for fazer, eles podem pedir inteiro teor. Mas, se você trouxer inteiro teor, eles não vão poder pedir a simples, porque a inteiro teor é mais completa. Então, para não ter dúvida, para não ter problema, traz inteiro teor, apostilada, certinho, que ninguém vai te pedir mais nada, entendeu? Porque às vezes você quer, não, vou economizar um pouco, vou levar a simples. De repente, o lugar que você vai, a pessoa que você vai é complicada e quer pedir inteiro teor, aí você vai ter que pedir para outra pessoa, vai dar mais trabalho. Traz inteiro teor, certidão de nascimento inteiro teor apostilada. Se tiver decisão da justiça, que você que tá com a guarda da criança, traz também, tudo que você puder trazer, se for o caso, né? Se o pai e a mãe vêm, é diferente, mas esses casos mais complicados, traz tudo que você tiver, a decisão, tudo apostilado, bonitinho. E de documento da escola, o histórico escolar, se já passou, né, alguma fase que tem, por exemplo, a oitava, nono ano, que já tem diploma, traz apostilado, bonitinho. Para quem não sabe, o histórico escolar tem que reconhecer a assinatura do diretor da escola, do secretário da escola, que foram as pessoas que vai assinar esse histórico. E aí você tem que apostilar esse documento e trazer para cá. E a carteira de vacinação. A carteira de vacinação não precisa ser apostilada, reconhecida, nada disso. A carteira de vacinação normal, quando você chegar aqui, você vai levar lá no centro de saúde, que seria o posto de saúde, e eles vão transcrever para a carteira de vacinação portuguesa. Se tiver alguma vacina faltando, eles escrevem e você lá dá a vacina, e depois, quando você for no médico daqui, você já vai levar a portuguesa. Então, no primeiro dia que você for lá, eles já vão te pedir isso, junto com o PB4, para fazer o cadastro do utente e vai pedir a carteira de vacina, tanto para crianças quanto para adultos. Muito importante isso. Se você não trouxer a sua carteira de vacinação, você tem que tomar todas as vacinas aqui de novo. Então, gente, muita atenção, porque ninguém quer ficar levando injeção à toa. Eu conheço uma amiga minha que veio, não tinha carteira de vacinação, ela tomou todas as vacinas de novo, todas as que são obrigatórias aqui. Tétano, rubéola, várias. Febre amarela não, porque aqui não precisa, mas tem que tomar todas as vacinas. Então, ela ficou assim, uma semana tomando vacina, é horrível. Então, assim, você adulto também lembra de trazer, só uma dica aí, porque senão você vai levar, como diz aqui, picada no cu até. E não riam, porque esse é o termo que se usa aqui para injeção no bumbum, é picada no cu. E todo mundo fala isso, até as crianças. Então, gente, não levem na maldade. E tirando essas coisas dos documentos e tudo, só para finalizar, porque o vídeo já tá grande de novo, é porque sempre são muitas informações. Muito importante, gente, adaptação de criança quando muda de país é muito complicado. Você tá vindo, você é um adulto, você sabe por que você tá vindo pra cá, você tem motivos, você quer segurança, você quer qualidade de vida, você quer vários benefícios que Portugal pode te trazer. Mas uma criança, às vezes, e na maioria das vezes, ela não tem noção do que é qualidade de vida, o quão é necessário a segurança, a educação, porque pra ela, na maioria das vezes, a gente cerca as crianças. Então, no Brasil, ela tem amigos, ela tem os parentes, ela tem os tios, ela tem os lugares que ela conhece, ela tem os amiguinhos da escola, e essa mudança vai ser muito complicada, e quanto maior a criança, pior a complicação na adaptação. Criança pequena, gente, 2, 3 anos, sente falta do avô, da avó, do primo, mas logo esquece e vai, faz amizade e vai pra escola e de repente já volta falando português daqui. É muito engraçado. Tem uma amiga minha que tem uma filhinha de 3 anos e ela foi pra escola e agora ela já fala o português daqui. É muito fofinho porque eles se adaptam assim muito fácil. Agora, crianças maiores e pré-adolescentes, adolescentes, é bom conversar, se você puder, sabe, assim, consultar um psicólogo, alguém que possa te ajudar e tentar explicando e conversando o máximo que isso é uma coisa pro bem, é uma mudança boa, entendeu? Não vai fazer na brutalidade, porque pensa se fosse com você. Eu sei que a gente tem noção, mas as crianças não têm. E outra coisa, só para finalizar mesmo, uma dica que eu vou dar para vocês, em questão da escola, gente. Eu conheço muita gente que veio para cá e era excelente aluno no Brasil, tinha notas ótimas, e aí veio pra cá, ou teve que voltar um ano, ou reprovou o ano,
Então, assim, não fica cobrando, sabe? Às vezes é melhor perder 1, 2 anos e acompanhar certinho e evoluir do que você querer forçar uma situação da criança, sabe? Aprender e isso aí pode se tornar mais traumatizante ainda. Então já converse com seu filho. Olha, filho, você tá no 5º ano, mas lá o ensino é um pouco diferente. Pode ser que quando você chegar lá, você vai voltar pro 4º ano, ou você vai ter que fazer 2 vezes o 5º ano. Você entendeu? Não deixa isso ser uma pressão pra criança, porque pode ser muito, muito prejudicial. Além dessa coisa da mudança, ele já vai ter isso como uma coisa negativa. Então vai ficar ruim. Gente, o inglês aqui é desde a 1ª série. Para quem não estuda em escola particular no Brasil, pelo que eu sei, no ensino público, o inglês só começa na 5ª série. E aqui é muito, muito puxado. Na 5ª série, eles já estão praticamente falando inglês. Então, assim, se você tem um planejamento a longo prazo, se é uma possibilidade que você pode fazer, coloca o seu filho num curso de inglês, tenta ajudar ele nessa parte, porque eu sei que o inglês aqui é muito complicado. Matemática também. Então, assim, aí tem Kumon, esses reforços, essas coisas. O que vocês puderem fazer para preparar a criança para um ensino muito, muito mais puxado, isso eu tô dizendo de escola pública, porque nas escolas particulares do Brasil, eu sei que tem muitas que já têm inglês desde o pré, e eu sei que a matemática também é um pouco mais puxada. Mas, gente, é isso. A história, por exemplo, história aqui é outra história, não é a história do Brasil, não é coisa que a gente aprende lá. Geografia tem algumas coisas parecidas, mas é a geografia daqui, é a divisão de estados daqui, é a história daqui, tudo aqui. Então, você também tenta se atualizar. Eu, por exemplo, estou estudando História e Geografia Portuguesa. Porque eu sei que um dia minha filha vai estar na escola e eu vou precisar ajudar ela. E a primeira pessoa que ela vai contar é comigo. Então, se eu precisar também estudar e ver como que funcionam as coisas, já estudei muito sobre as guerras, muitas coisas, porque Portugal é um país muito antigo. Então, assim, tem muita, muita história. E eu tô tentando ao máximo me esforçar pela minha filha, porque eu sei que ela pode precisar disso. Então, não é só chegar aqui, exigir, cobrar da criança, cobrar do adolescente uma coisa que às vezes nem você mesmo faz. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida em relação à documentação, eu vou deixar todos os links aqui que eu pesquisei. E se ficou alguma dúvida em relação à escola, alguma coisa, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar responder, tá bom? Eu espero que tenha, né, esclarecido. Se vocês quiserem, depois eu vou fazer um vídeo sobre o abono, como que funciona aqui, porque é um pouco diferente do Brasil. No Brasil é como se fosse um Bolsa Família, mas o abono aqui é um pouco diferente, tá bom? Um beijo. Curte, compartilha esse vídeo. Se vocês curtirem o vídeo, gente, ele vai ficando como vídeo recomendado e outras pessoas vão poder assistir e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!